Isso é tudo culpa desse escroto, desse porco que é o Bolsonaro. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. É uma aberração. Sabe o que eu fiquei sabendo nesse final de semana? De pessoas que se reuniram para rezar dentro da Igreja Católica para que a Fernanda Torres perdesse a premiação. Ao contar isso para um amigo evangélico, ele me disse: putz, aconteceu a mesma coisa, Fernanda, aconteceu comigo lá em Duartina. O pessoal andou numa igreja evangélica rezando para que ela perdesse. A religião se desvirtuou de uma tal maneira que as pessoas hoje não pedem pela saúde do próximo, não pedem coisas boas, elas querem prejudicar os outros por meio das orações. Olha aqui. Isso se aproxima do que a gente conhecia como magia negra antigamente. As pessoas estão muito perdidas, elas fazem arminha dentro da igreja. Parem para pensar naquilo que Jesus ensinou e naquilo que Jesus fez pelas pessoas simples, pelas pessoas pobres. E analisem qual era o candidato que estava mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Era Lula ou Bolsonaro fazendo arminha? Se Jesus Cristo vivesse nos tempos de hoje, pode ter certeza que ele seria taxado esquerdista. Porque a esquerda luta contra a desigualdade social, a favor das minorias, dos mais humildes, e era o que Jesus pregava. Ele ajudava os mais necessitados, os mais humildes. Aí o que a direita faz? Cria pauta moral, o tal do conservadorismo, né? Faz lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Porque a esquerda é isso aqui, ó, luta pela desigualdade. Luta pela igualdade social. E a direita não quer isso. Quem tá lá em cima quer que o pobre se... A verdade é essa. E Jesus pregava isso, uma maior igualdade social. E a gente tem que lutar por isso. Nós temos visto muitos escândalos de pastores, pedofilia, casos de traição com a mulher, assassinato, coisas arbitrárias, crimes hediondos cometidos por pastores. Você que vai à igreja, tome cuidado com essas pessoas. Gente, 83 pastores evangélicos foram presos em 2024 por abuso infantil, por estupro de crianças. 83 pastores evangélicos. Teve pastor que disse que depois do estupro, após o estupro, pedia perdão a Deus. Teve pastor que disse que a culpa do estupro também é da criança, que ele estuprou por culpa da criança. Olha a que ponto nós chegamos, gente. Agora vocês entendem, né? Por que a bancada evangélica lá do Congresso queriam tanto passar a PL do estupro, né? Porque para eles é mais fácil culpar o inocente do que culpar o estuprador. 83 pastores evangélicos presos por estupro infantil, por abuso infantil em 2023. Abriram as porteiras do inferno. Quando a pessoa fala mais em dízimo do que em Deus, você já tem que desconfiar. Quando a pessoa apregoa coisas que Jesus não fez, se baseando até no Velho Testamento, comece a desconfiar dessa pessoa. Ela está querendo te manipular. É por isso que as pautas da extrema-direita, tão desumanas, foram incorporadas ao cabedal de conhecimento das igrejas. As igrejas incorporaram isso como sendo algo relacionado aos ensinamentos de Jesus. E não foi. Nós vimos até memes de Jesus com armas. As pessoas estão completamente perdidas. Elas estão falando em bombas, em cometer atos terroristas em nome da religião. Isso é tudo culpa desse escroto, desse porco que é o Bolsonaro. O Bolsonaro fez as pessoas se perderem, inclusive, da sua religação com Deus, das suas religiões. Bolsonaro distorceu todo o pensamento brasileiro. É incrível como um imbecil daquele consegue fazer as pessoas, e pessoas que têm, às vezes, um certo preparo, muitas vezes elas têm um certo preparo, e elas embarcam nessa conversa desse idiota. Sempre que eu, em algum vídeo, coloco alguma coisa pessoal minha, as pessoas comentam: ah, comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo. Foi quando eu falei da questão do meu padrinho, que Bolsonaro matou meu padrinho.
E matou por quê? Porque meu padrinho acreditava no que ele falava e achava que tinha a proteção de já ter pego o Covid uma vez e que, eu acho que eu já peguei, então eu estou protegido, aquela imunidade de rebanho. Não é tudo isso, o pessoal está falando que é só uma gripe comum, algumas pessoas só que morrem. Quer dizer, ele foi acreditando que estava protegido pela cloroquina, então ele começou a abusar. Ele era taxista, ele morreu. Quem o matou? Foram as falas de Bolsonaro que mataram meu padrinho. Bolsonaro matou meu padrinho. Quando ele começa a questionar vacinas, quando ele começa a questionar crises climáticas, quando ele começa a questionar coisas que são inquestionáveis, que são comprovadas cientificamente, ele começa a embutir nas pessoas a ignorância obscurantista de nossos ancestrais, que não podiam pensar. Nós estamos agora num momento que a razão tem que prevalecer sobre crenças, que são crenças míticas, crenças que não têm sentido, que não encontram ressonância na realidade. Bolsonaro conseguiu catalisar um exército de pessoas com problemas mentais, pessoas que estavam amarguradas, pessoas que estavam revoltadas com muito ódio dentro de seus corações. Ele conseguiu arrebanhar pessoas desonestas, pessoas ruins mesmo. Ele conseguiu um exército de imbecis. E quando você começa a ver, poxa, todas as moscas comem merda, né? Então vamos comer merda. As pessoas começaram a olhar para esse fenômeno, e até aqueles que não são ruins, que não são pessoas más, que não são pessoas com índole questionável, começaram a seguir. Virou um modismo, uma coisa, só que agora é muito complicado para elas admitirem que estavam erradas. Algumas pessoas têm essa coragem, chega, eu acho muito bonito. Mas tem outras que continuam persistindo, que continuam caindo nas mesmas fake news. As fake news são requentadas. Eu dei hoje uma vasculhada no TikTok. As fake news que estão rolando lá, sabe quais são? Que as igrejas vão sofrer agora em 2025 um ataque do governo com uma nova lei. Eles estão requentando. Nunca aconteceu, nada aconteceu. Essa mamadeira de piroca que o pessoal vive engolindo, nunca aconteceu. Eles requentam, é o banheiro unissex, e volta, e fica aquela circularidade. Bolsominion, você que já foi enganado tantas vezes, que está esperando os ETs chegarem, vocês já não perceberam que vocês estão numa bolha, uma bolha de mentiras? Saiam disso daí. As pessoas gostam. Outro dia eu falei para um cara aí, você está sendo enganado, assim, na boa, né? Confia em mim, você está sendo enganado. Não fica assistindo esses canais que você está assistindo na internet, que você está sendo manipulado. De vez em quando, sabe o que você faz? Dá uma olhadinha também no que a esquerda fala. Aí falei, né? Dá uma olhadinha no Thiago dos Reis lá, o que o canal fala. Tenta tirar, né, uma conclusão, mas assim, conhecendo todas as variantes factuais. Algumas são verdade, outras não são. Então procura se informar. Ele fez assim pra mim. Não, aqui, Thiago dos Reis. Não. Eu pensei, meu Deus do céu, gosta de ser enganado. É trouxa. E o pior é que essa pessoa, ela vai ser feita de boba, inclusive no meio que ela vive, porque ela não tem condição de questionar a verdade, nem sobre a esposa, nem sobre os filhos, nem sobre ninguém, né? Teve um outro que até reclamou de uma pessoa que estava ali hospedada na casa dele e falou: esse cara aí só estuda, mas assim como se fosse uma coisa ruim. Que bom que ele só estuda. Olha como as coisas estão depois do Bolsonaro, ignorante, que não lê um livro, que diz que nos livros tem muitas palavras escritas. Olha como nós nos enfiamos numa ignorância coletiva e essas pessoas estão reinando. Elas acham que, nossa, elas estão com a razão e quem está estudando é um idiota. Eles acham. É demais, meu Deus do céu. É demais. A gente se esforça, vocês se esforçam, vocês estão procurando a verdade no canal, vocês estão procurando outros canais. Eu sei que quem frequenta o Thiago dos Reis aqui também frequenta outros canais de notícia.
Olha só.